Descubra de forma intencional o que é que te inquieta, o que é que te irrita, o que é que te tira. Ah, Gabi, o que me irrita é ver famílias sendo destruídas. Teu propósito está escondido aí. Gabi, me irrita ver crianças passando fome. Teu propósito está escondido aí. Gabi, me irrita ver pessoas caídas dentro da igreja. Teu propósito está escondido aí. Sejam muito bem-vindos ao Desafio Propósito na Prática. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Eu sou Gabriela Lopes e eu sei que nós vamos viver dias muito especiais na presença de Deus. Deus separou estes momentos para nós. Olha só, gente, nós estamos na primeira fase do Desafio Propósito na Prática. E no dia 14 de junho, nós vamos ter a aula mais importante desse nosso desafio. Se eu fosse você, eu já me programava. Sério, não perca por nada. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E antes da gente dar início, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vocês têm que se cadastrar, sério, no Desafio Propósito na Prática, para vocês não perderem nenhuma informação. Porque tem gente depois que fica, Gabi, mas eu não sei como é que eu faço para me inscrever, como é que eu faço para participar, como é que eu faço para pegar. Não, ó, já tô logo dando a dica. Tem conteúdos exclusivos, tem coisas que só vocês que estão cadastrados ou estão inscritos vão ter acesso. Então já se inscreva logo, Desafio Propósito na Prática, porque a gente vai mergulhar junto nessa imersão de conhecimento, de desafio. Eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar junto. Chega de procrastinação, é a hora do nosso propósito deslanchar. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre como ter clareza do seu propósito de vida. Muita gente me pergunta, Gabi, como que eu sei o que Deus quer fazer comigo, para onde Deus quer me levar, como que eu descubro isso? A gente vai falar aqui um pouco sobre como ter clareza do seu propósito de vida. Olha que legal o que diz em Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Deus tem dons, ministérios, tarefas específicas para cada um de nós. Não adianta, você não vai ser eu não vou ser você não vai ser fulano de tal. Você precisa descobrir onde você vai ser útil, onde você pode ser útil, qual é o seu destino, para onde Deus quer te levar. Deus tem planos específicos para cada um de nós. E quando nós não temos clareza sobre isso, a gente não consegue se posicionar para viver exatamente o que Ele espera de nós. E isso se dá porque quando a gente tem clareza da nossa missão, a gente consegue caminhar em harmonia em direção ao que Deus tem para a nossa vida. Quando a gente tem clareza da missão, a gente consegue caminhar em direção a ela e se preparar. Preparo é uma das palavras mais importantes acerca do nosso chamado, acerca do propósito de Deus para a nossa vida. Preparo. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Nós estamos esperando o tempo de Deus. A gente sente, eu estou aqui esperando. E na verdade a gente não está esperando, a gente está sendo ocioso, preguiçoso. Porque a gente não se prepara para os lugares onde Deus quer nos levar. Mas quando a gente tem clareza do lugar onde Deus quer nos levar, da porta que Deus quer nos colocar, da mesa onde Deus quer nos fazer sentar, a gente consegue se preparar para isso. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter clareza sobre o seu propósito, sobre o seu chamado de vida. Você precisa entender que ninguém nasce por acaso. Todos nós temos uma missão aqui. Você não chegou ao ventre da sua mãe, nasceu, não tinha um plano para mim, tinha sim. O salmista diz que antes mesmo de eu nascer, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Então eu já quero quebrar uma mentira do diabo contra a sua vida. Talvez alguém disse que você é uma obra do acaso, que o seu nascimento não tem propósito, que você está no mundo por acaso. É mentira. Deus permitiu que você nascesse porque há um propósito dele sobre a sua vida. Você é um escolhido de Deus. Deus tem um plano perfeito sobre você e sobre a sua história. Mas o que acontece é que geralmente as pessoas estão esperando encontrar o seu propósito, achando que Deus vai mandar um anjo. Eu vou ter um sonho, eu vou ter uma visão, eu vou ser transladado de um lugar para outro. Deus pode fazer? Faz. Mas entenda, você está esperando uma maneira sobrenatural de acontecer, quando na verdade o seu propósito de vida está dentro de você. Você vai sentir um impulso, um desejo, algo natural, algo que parte de você. Não é algo místico, algo sobrenatural que vai acontecer, não. É natural, é no dia a dia.
A Bíblia diz que nele nos movemos, existimos e vivemos. Hoje, Cristo em nós é a esperança da glória. Então entenda, não é mais aquela coisa, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, um anjo que vai descer agora. Não, o mistério está revelado. É Cristo em nós, é Cristo em você. No seu respirar, no seu dia a dia, no seu deitar, no seu levantar, no seu acordar. Quando você sente o desejo de fazer algo, quando você sente o impulso por ajudar em algum momento, em alguma coisa, algo que clama no seu coração, alguma injustiça que te tira do normal, é o Senhor dizendo, o teu propósito está escondido ali atrás. Você precisa entender que Deus falará sim, mas é como uma forma de confirmar o desejo e o anseio que já está no seu coração. Por exemplo, você precisa entender, eu sempre amei a Bíblia. Eu me lembro quando eu era pequena, eu sempre conto isso, eu não precisei fazer o CA. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Gabi, foi um anjo que falou, leia a Bíblia? Não, era uma coisa que estava dentro de mim. Eu pegava, abria e ficava juntando as letras. Eu tinha aprendido no prezinho, na época era prezinho, o B com A faz Bá. Eu aprendi o B, aprendi o A e ficava Bá, A, mas com a Bíblia. E quando chegou a época de eu fazer o CA, eu não precisei fazer o CA, eu não precisei ser alfabetizada, porque eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Muito tempo depois, Deus usou profetas, Deus usou vasos para confirmar que Ele tinha um chamado comigo na palavra. Mas esse desejo já estava dentro de mim. Então, antes de você ver um anjo, de você ver um profeta falando, primeiro você precisa se conhecer. Olha para dentro de você. Quais são as habilidades que tem aí dentro? O que clama no seu coração? Deus levantou profetas ao longo da minha caminhada? Levantou. Mas antes de tudo isso, Ele já fez eu me apaixonar pela palavra dEle. Desde pequeno, eu lembro que eu via meu pai estudando a Bíblia e eu queria aprender. Eu tinha paixão pelas Escrituras. Não foi uma coisa que depois que um profeta falou, isso nasceu dentro de mim. Não, já estava dentro de mim, no meu coração, já ardia na minha alma. Então você precisa entender qual é a forma de Deus agir em você e através de você. Você precisa ter maturidade para se responsabilizar pelo desejo e pela visão que Ele colocará no seu coração. Mas para você ter clareza a respeito da vontade de Deus para a sua vida, a respeito do seu propósito, você precisa entender 3 coisas. Primeiro, nós estamos aqui e fomos chamados para ser discípulos de Cristo. É preciso você ter isso claro na sua mente. E como seus discípulos, a nossa primeira missão é espalhar as boas novas da salvação, amar pessoas, cuidar de pessoas, olhar para o nosso próximo e nos compadecermos dele. Olha o que a Bíblia nos diz em Marcos capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você ainda não sabe de qual forma você vai ser útil para espalhar as boas novas da salvação, se você ainda não sabe como você pode ser esse discípulo que leva as boas novas, que alcança um vizinho, que alcança um parente, que alcança um amigo, que tal começar hoje a orar e pedir ao Espírito Santo para que te ajude a internalizar essa missão? Eu não sou qualquer um, eu sou um discípulo de Cristo. Eu não estou aqui de passagem, eu fui chamada para um propósito diferente em Deus. Um bom conselho para você é comece de forma intencional. Descubra o que é que te inquieta, o que é que te tira do sério, o que é que te desespera. Eu me lembro que desde pequeno eu sempre detestei injustiça. Eu sempre queria ajudar pessoas, levantar pessoas. Eu não podia ver ninguém que não tivesse algo. Eu queria compartilhar o pouco que eu tinha. Ali já estava escondida a minha missão de vida. Até hoje a minha missão é levantar pessoas. Eu me sinto inquieta quando eu vejo alguém caído, quando eu vejo alguém na mão do diabo, eu vejo o diabo destruindo o sonho da vida de alguém. Isso me adoece, isso me tira do sério. É como se eu dissesse, eu não aceito te ver aí. Descubra de forma intencional o que é que te inquieta, o que é que te irrita, o que é que te tira. Ah, Gabi, o que me irrita é ver famílias sendo destruídas. Teu propósito está escondido aí. Gabi, me irrita ver crianças passando fome. Teu propósito está escondido aí. Gabi, me irrita ver pessoas caídas dentro da igreja. Teu propósito está escondido aí. Gabi, me irrita ver pessoas se desviando do evangelho porque foram maltratadas, porque não foram amadas. Teu propósito está escondido aí. Comece de forma intencional. Se questione. O que é que te inquieta? Não existem duas pessoas iguais. Cada um de nós tem personalidades, características diferentes. Nós temos talentos, habilidades e recursos que são totalmente particulares de cada um. Cada um de nós tem um motivo para nascer onde nasceu. Cada um de nós tem um motivo para ter as condições que teve, sejam boas ou ruins. Mas cada um de nós tem um motivo específico pelo qual nos traz aqui, pelo qual nos faz estar aqui. A segunda coisa que você precisa entender é fundamental ter um bom relacionamento com Deus.
Não adianta achar, eu gosto de fulano, eu sigo fulano, eu vejo fulano, mas não adianta, você precisa ter um bom relacionamento com Deus. Qual é o nível da proximidade que você tem com Deus, com o Espírito Santo? Gabi, como é que eu faço? Você precisa se dedicar à leitura bíblica, à oração, ao jejum. Você precisa ter um momento particular entre você e Deus. Claro que é importante também ter homens, mulheres de Deus, pessoas que são referências, que te ensinam, que te ajudam, mas você precisa entender que eles são um ponto de partida para uma história que você vai trilhar entre você e o Senhor. Você precisa buscar, estudar, praticar, ter uma vida e colocar em prática mesmo tudo aquilo que o Senhor quer te ensinar através da palavra dele. Ponto 3, o que é importante também. Você precisa se descobrir e ser você mesmo. Gabi, eu quero pregar como você. Não, você não vai pregar como eu, você vai pregar como você. Pensa que a única coisa que ninguém no mundo pode ser é você. Eu posso morrer tentando ser você, mas eu nunca vou conseguir. Então não perca a oportunidade de ser a única coisa que ninguém mais no mundo pode ser, que é ser você mesmo. Descubra-se, perceba-se, permita-se conhecer. Já aconteceu comigo na busca de tentar descobrir o meu propósito, de tentar me encontrar. Eu me lembro que eu me espelhava muito na pastora Helena Raquel e por vezes eu comecei a minha caminhada repetindo as frases que ela falava, repetindo a oração que ela fazia, porque parecia para mim que se eu fosse quem ela era, Deus teria na minha vida o que tem com ela. Mas eu entendi ao longo da minha caminhada que se eu tentar ser outra pessoa, eu perco a coisa mais maravilhosa que eu recebi de Deus, que é um propósito único que Ele tem só comigo e com mais ninguém, que se encaixa no meu tamanho, no meu modelo, no meu timbre de voz, no meu jeito de falar, na minha personalidade. Isso é uma decisão muito tola. Eu querer ser, imitar, parecer com alguém que não sou eu, que não é a pessoa que eu sou e que Deus me escolheu para ser. Literalmente. Isso você faz porque você acha que Deus não tem um plano na sua vida. Ou porque você não se enxerga com os olhos de Deus a respeito da sua vida. Comece a pedir o Espírito Santo para que você se enxergue com a visão dele sobre você. Quando você olhar e entender quem você é para Deus, o que Deus tem na sua vida, o que Deus tem contigo, como Deus te ama, como Deus te enxerga, como Ele vê características únicas em você e Ele acha isso lindo, você vai entender. Eu não preciso ser mais ninguém. Eu só preciso ser a pessoa que Deus me chamou para ser. Quando você começa a conhecer a Deus, automaticamente você começa a se conhecer. Porque você nasceu dele. Você é a essência dele. Quando você se descobre em Deus, quando você descobre a Deus, automaticamente você se descobre. E aí você vai sendo encaminhado pelo Espírito Santo aos sonhos e projetos que o próprio Deus sonhou para você. Porque você vai sendo guiado por Ele para conhecer o coração do Pai. E você percebe que nada que você sonhou longe de Deus é de fato o que o seu coração deseja. Você pode ter desejos momentâneos por aquilo, mas a tua essência de vida, ela está diretamente conectada aos projetos de Deus para a sua vida. Porque você nasceu dele. Você tem a essência dele. Você começou nele. Então ninguém mais do que ele, ninguém melhor do que ele sabe exatamente o que supre o teu coração, o que supre os teus sonhos e o que supre os seus desejos. Ninguém, só ele. Sonde o coração do Pai. Caminhe com ele numa vida de intimidade. Caminhe com ele numa vida de amizade, caminhe com ele numa vida de busca. Chega desse evangelho raso, chega de ser um frequentador de igreja, chega de ser um participante de pregações no YouTube somente. Não posso fazer isso, Gabi? Pode, mas entra no quarto, fecha a porta e fala para Deus: eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua essência, eu quero conhecer a tua verdade, eu quero descobrir quem o Senhor é. Se revele a mim. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Pensa que mais do que a tua vontade de conhecer a Deus é a vontade dele de se revelar a você. Há um desejo no coração do Pai de se abrir e se apresentar a você. Ele quer que você o conheça. Ele quer revelar os segredos dele para você. Ele quer mostrar para você quem você pode ser nele. Ele quer mostrar para você o seu potencial nele. Se conhecendo em Deus e conhecendo ao Pai, ele também mostra para você quais são as coisas na tua vida que te impedem de viver o propósito que ele tem para você. Porque existem mazelas aí que precisam sair. Existem características aí que não combinam com o propósito dele, mas você só vai conseguir ultrapassar essas barreiras quando você conhecer o Senhor da sua vida e quando você permitir que ele se revele a você. Você só vai conseguir identificar as mazelas que talvez acompanham a tua família, que talvez acompanham as suas gerações, quando você permitir se abrir e deixar o Espírito Santo entrar aí dentro e dizer para você: isso aqui não combina, isso aqui combina.
Talvez você esteja me ouvindo aí, está ardendo no seu coração um desejo gigante. Gabi, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero ser alguém grande em Deus. Eu estou aqui porque o meu coração queima pelo chamado de Deus na minha vida. Eu quero, Gabi. Conheça o Deus da tua vida. Entra neste quarto, fecha a porta, procure um lugar de intimidade com Ele. Você vai ver como Ele quer se revelar a você, como Ele tem desejo de que você o conheça. Ele vai arrancar as mazelas que tem que sair, Ele vai arrancar as barreiras que te impedem, Ele vai arrancar de você o que não orna bem no propósito dEle para a tua vida, e você vai ver que existe uma versão melhor de você, que está escondida aí por trás de tanta coisa ruim que a vida colocou em você, mas que pode sim ser rompida para que você viva um novo tempo. Você quer? Vamos para esse desafio? Vamos viver um novo tempo? Gabi, eu quero. Eu estou sentindo meu coração queimando. Então eu preparei uma tarefa, 2 tarefas na verdade, para você. Depois desse desafio 1, você vai cumprir junto comigo a seguinte tarefa. Mas tem que fazer mesmo, porque isso vai te acrescentar muito. Primeira coisa é o seguinte, numa escala de 0 a 10, pega o papel e uma caneta aí. Pega o papel e uma caneta para anotar, corre. Se você não veio com papel e caneta já para esse primeiro episódio, já falhou, hein? Mas tá bom, vou te dar a oportunidade de acertar agora. Pega o papel e uma caneta e anota aí. Numa escala de 0 a 10, como está a sua vida com Deus? De 0 a 10, mas é para ser sincero. Não é para fingir não, tá 10, mas tá 0 não. Tu pode enganar qualquer um, mas você sabe que a Deus ninguém engana e nem a você mesmo. Então chega dessa coisa de botar roupa de crente, de fazer cara de crente e na verdade está com a vida arruinada. De 0 a 10, como anda a tua vida com Deus? Seja muito sincero. Gabi, tô no 4, tô no 3. O que você pode fazer para melhorar? O que você sente? Gabi, eu acho que eu poderia orar mais. Eu poderia ter um momento mais de intimidade com o Espírito Santo. Eu poderia buscar mais a Deus. Eu não sei, eu poderia. O que você poderia fazer? Seja muito sincero, muito sincero. Segunda tarefa. Se você pudesse mudar um único comportamento, um só, desse ano, né, que a gente está passando, qual seria esse comportamento? Gabi, eu acho que eu tenho o hábito de falar mal dos outros. Eu mudaria isso em mim. Gabi, eu sempre penso mal das pessoas. Eu mudaria isso em mim. Eu desanimo muito fácil com a opinião dos outros. Eu mudaria isso em mim. Pensa aí, anota. Se você pudesse, se você tivesse o poder agora de mudar um comportamento, qual seria esse comportamento? Anota, porque quando você coloca pra fora, você consegue ter mais clareza sobre onde está o seu campo de atuação. Seja muito sincero, de 0 a 10, como está a sua vida com Deus e o que você precisa fazer para melhorar. E se você tivesse o poder de mudar uma coisa no seu comportamento, qual seria essa coisa? Anotou? Vamos embora que isso vai te dar mais facilidade de trabalhar nessa área. Anotou tudo? Agora você vai fazer o que a gente combinou. Você vai entrar no seu quarto, vai apresentar diante de Deus e vai orar sobre o que está anotado aí. Fala, Deus, eu estou me sentindo no nível 0, no nível 3 na minha vida contigo, mas eu quero melhorar. E eu sinto que se eu conseguir eliminar esse problema aqui da minha vida, Senhor, vai ser muito melhor. Apresente a Deus em oração às suas demandas. Ninguém se preocupa mais com você do que Ele. Mas eu quero que você coloque seu telefone para despertar também esse programa, porque dia 14 de junho nós temos uma super aula especial. Sério, essa aula tá de chorar, de babar, aquela coisa mesmo, que só crente que precisa de mudança de Deus na vida e que precisa de um direcionamento no propósito de Deus vai entender como vai ser. Dia 14 de junho, eu te espero lá, não perca. Beijo, até o episódio 2.